relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui uma porção daquilo que eu estava lendo sobre você convidar alguém, né? E quando o culto termina, quando você vem para o culto, né? Então estava lendo isto aqui, ó, meditando nisto. Quando o culto termina, eu sei que no término da reunião, uma grande semana, como todos vocês estão cheios, né? E ouve a palavra, e ouve o culto, e vai para casa, e não querer ir para casa simplesmente para ter um grande momento apreciando as bênçãos de Deus, mas ir para casa para levar o que você aprendeu e passar isso para outra pessoa. É importante isso. Você passar para alguém aquilo que você aprendeu. Então, você tem os cultos, você tem os ensinamentos, e depois você vai passar para alguém aquilo que você aprendeu. E temos este meio de comunicação hoje que pode ser usado para isso, né? Às vezes eu observo que se posta algo, né, no grupo e alguns irmãos repassam aquilo e colocam no status e alguns não passam, né? Parece que não é uma corrente de um só pensamento, que é fazer com que aquilo chegue a outra pessoa. Então, eu estava
meditando nisso à tarde, você ir para casa e você repassar aquilo que você aprendeu para outra pessoa, e que aqueles que vieram na reunião e tiveram, né, um novo nascimento, que nasceram de novo na reunião, possam trazer outros para que possa também ter a mesma experiência. E se tornarem, né, como uma força de expressão, possam se tornarem como se fosse, aqui o profeta fala, né, como se fosse tataranetos, né, avós, né, e depois bisavós e tataravós, né, de outros que você pôde trazer. E no próximo ano, eles também trazerem, né, você trouxe aquele trouxe outro, e aquele trouxe outro. Por isso que eu disse que é uma força de expressão, porque nós sabemos que Deus não tem neto. Mas no sentido de você ver alguém que você pode trazer, e aquele alguém trazer outro, aquele outro trazer outro, né? E o que isso significa, né? Significa que você ganhou outra pessoa. E eles ganharam outra pessoa, e eles ganharam mais outras pessoas para o Senhor. Então, creio que nós devemos ter esta carga em nosso coração. Estava olhando hoje em casa, a gente fica pensando, tem o vizinho da frente, tem o vizinho de trás, tem os vizinhos do lado, tem um amigo, tem aquele que trabalha com você. Por isso que eu disse, usar este meio de comunicação, né, que é usado para tantas coisas, começarmos a usar mais para esse trabalho de anunciar o Evangelho. Sabemos que é um momento em que a noiva está amadurecendo, mas também o Evangelho tem que ser pregado para que naquele dia não haja escusa, né, de dizer que você não teve a oportunidade de ouvir. Então, vendo isto hoje, né, eu anotei aqui, que não é ir só para a sua casa, e, em outras palavras, ter a bênção só para você, né? Alguns ainda, às vezes, nem continuam com as bênçãos para eles, mas aqueles que continuam, você deve passar para outra pessoa aquilo que você aprendeu, né? Aquilo que você recebeu, e colocar isso para frente, como disse o profeta, né? Que você possa levar para outra pessoa o que você aprendeu, passar isso para outra pessoa, né? Isso é ter uma carga no coração, né? Ter uma carga no coração. Ainda que você eu já convidei esse, já convidei aquela, né? Nós temos aí mensagens, literaturas, né? Como é que fala? Panfletos, né? Panfletos. E às vezes fica ali parado, né? Você não perde esta carga no coração e acaba se acomodando. Eu estava falando ontem, né? Eu estava falando ontem sobre Deus é um Deus que é incomum, né? Incomum. E como que é bom quando você medita em algo, você fala algo,
e você medita naquilo depois, e depois você vai ler algo e você se dá com aquilo que você estava falando. Então, eu fui para casa e fui meditando e orando, e depois eu fui ler, e comecei a meditar nisto, né? E aí o profeta fala sobre algo, falando sobre se tornar comum para as pessoas. Se tornar comum para as pessoas. Então ele disse, eu vou dizer isto com amor, vou dizer isto com amor para as pessoas, que eu estava lendo um velho provérbio, uma história, certa vez, que um escritor, havia feito um poema e escrito sobre o mar, e ele nunca tinha visto o mar. Veio uma inspiração nele, e ele escreveu sobre o mar. As águas, as ondas, as gaivotas, a maré. E depois ele teve a oportunidade de fazer uma viagem para conhecer o mar. E aí ele foi, e quando chegou, estava indo com toda aquela expectativa, ele encontrou um velho marinheiro, que com seus bigodes grisalhos, em sua face, e com um cachimbo de sabugo de milho na boca, e disse, onde tu vai indo? Onde tu vai? E ele disse, eu estou indo para o mar, quero conhecer o mar, eu sou um poeta, escrevi sobre o mar, e agora eu vou ter o privilégio de conhecer o mar. Ele disse, eu vou ver o mar, eu quero ver as ondas salgadas, que saltam sobre o céu azul, eu quero ver o reflexo do céu na água, sentir o cheiro do mar, quero ouvir as gaivotas enquanto ralham e gritam, enquanto elas voam. E aquele velho tirou o seu cachimbo, que estava na boca, cuspiu no chão e disse, eu nasci nele 70 anos atrás. Eu não vejo nada de encantador nele. Quando eu estava lendo isso aqui, me veio algo, Parece que as pessoas estão assim, eu já faz tantos anos que eu sou da mensagem. Não vejo nada de demais. O tempo vai passando, Porque quando você começou, não era encantador? Não era encantador vir na igreja? Não era encantador os hinos? Não era encantador os louvores? Não era encantador você se arrumar e vir para o culto de ceia? O que aconteceu? Se tornou o quê? Comum? Ele disse, por quê? Ele tinha visto tanto disso que se tornou comum para ele. E esse é o problema com vocês. Vocês têm visto muitos louvores e bênçãos, até que isso passa diretamente por você. Mas ele disse, sabe a forma de não perder isso? É nós sermos reverentes com estas coisas e respeitar tudo o que Deus nos dá. Ter o respeito por aquilo. Ser reverente é a forma de você manter aquele algo do sobrenatural de Deus e assim não passarmos por alto. Nesta mensagem que nós estamos vendo, estudando sobre deixa-nos ver Deus, Deixe-nos ver Deus.
Ele não conta a experiência do menino que queria ver Deus? Quantos estão lembrados disso, né? Creio que foi lido aqui, não foi? Ele chegou na mãe, depois chegou na professora, chegou no pastor e foi perguntando, né? Até que ele chegou naquele homem que estava no barquinho, né? Aquele velho, né? E perguntou para ele, né? Eu li essa história, vocês leram também, né? Conhece essa história que nos faz meditarmos nas coisas espirituais, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção nessa história, quando eu estava revendo novamente, né? É quando ele disse assim, né? Deixa eu ver o parágrafo aqui que ele fala. Qual? 37? Obrigado. Ele disse assim, algo aqui que me chamou a atenção. O velho pescador. Então ele disse que esse homem, né, lá no rio, ele era um típico pescador com barba grisalha também. O outro do mar também não era um velho? Qual que é a diferença dos dois? É que um estava lá de qualquer jeito e via o mar e não podia ver Deus todos os dias. Ele não poderia ter dito para o poeta, aonde você está indo? Eu estou indo ver o mar, eu fiz um poema. Ele disse, então você vai ter uma experiência agora pessoal de ver Deus, né? Eu tenho visto isso durante meus 70 anos, todos os dias. Pelo contrário, o que ele fez? Eu faz 70 anos que estou indo, não vejo nada. O que ele se tornou, né? Este ancião disse, olha, de barba grisalha também, de uns 75 anos de idade. Só que eu quero que vocês observem aqui, diz solteiro, morando em uma pequena casinha flutuante. Não sei se alguém pôde meditar nisso aqui e ver que ele começa a falar, né? Enquanto estavam atrás da árvore, o velho pescador contou ao garotinho a história. Porquanto ele havia lhe perguntado por que ele não era casado. E não tinha ninguém para cuidar dele. E ele declarou, ó filho, há alguém que cuida de mim. E a razão por que não sou casado, minha esposa está no céu. A razão por que eu não estou casado é porque minha esposa está no céu, mas tem alguém que cuida de mim. A minha esposa está no céu esperando por mim. Aí eu estava meditando nisso. Às vezes, acontece de morrer a esposa ou morrer o esposo. E essa ligação tem que ter na vida do cristão e da cristã. Ele disse aqui, parece que não tem ninguém que cuida de você, né? Mas ele disse, não tem, Deus cuida de mim. E qual que é a razão que o senhor está sozinho e não casou? É porque a minha esposa está me esperando lá no céu. Ele via Deus na natureza. Ele via Deus em tudo. Porque no começo da história você vê que parece que ele era solteiro, né? Ele era solteiro, mas ele contou a história para esse menino. Então, eu estava meditando, as coisas têm se tornado muito comum para as pessoas. Aquele temor, aquele respeito, aquela reverência. E as pessoas respondem, tratam, falam.
E aí passa por alto as coisas que Deus está fazendo. E a maneira de manter isto, disse o profeta, é ser o quê? Reverentes. A maneira de manter isto é você ser reverente e respeitando tudo o que Deus faz. Não deixe se tornar comum para você. Não deixe se tornar comum para você. Mas deixe que o Espírito Santo sempre coloque em você um temor, né? Reverencial nas coisas. Quando se perde isso, se perde o respeito. Então eu estava meditando nisso nesta tarde. Daquilo que nós falamos ontem, na oração. E também estava meditando sobre o ministro, o pastor, né? E aí eu lendo sobre isso, eu quero colocar isso também antes de irmos para a escritura oficial. Quando o profeta estava terminando o culto, ele estava falando a respeito dos ministros que estavam ali. Na mensagem, o maior do que Salomão está aqui, parágrafo 289, ele diz: agora eu quero que vocês saibam, meus irmãos e irmãs, que vocês não têm que esperar até que algum evangelista especial apareça. Não, não. Seu pastor tem a mesma coisa. Agora, pode ser que ele não seja capaz, não tenha este dom de profetizar, que vem um a cada geração. Então, um profeta com uma mensagem a qual é diferente daqueles dons, né, que nós ouvimos ontem. Mas veja, ele tem os mesmos direitos que eu teria para orar por você. Aquele discernimento não cura você. Isso somente lhe traz a consciência de Deus, que você está na presença de Deus. Mas o evangelista vai à cidade, faz todas as orações, pode batizar. Então as pessoas, quando ele parte, o pastor, as pessoas pensam que seu pastor não é nada. Seu pastor é um homem de Deus. Ele o conduziu a salvo até aqui e ele pode acolher você. Ele é um homem instruído de Deus. Conectando com aquilo que nós ouvimos ontem, né? Eu achei algo importante quando o profeta disse que todos esses ministros aqui somos todos exatamente iguais e queremos que você se una à igreja deles para que possa prosseguir. O bom samaritano tem passado, derramado azeite na ferida, mas ele tem te tomado agora e quer que você vá para uma destas estalagens aqui, a mais próxima de você. Ele pagou ao pastor para cuidar de você. Quantos entenderam isto ontem, né? É importante isso. Então ele foi pago. Ele recebeu o Espírito Santo,
recebeu as bênçãos de Deus e saúde e revelação. É dado para ele. É dado para ele o Espírito Santo, é dado para ele as bênçãos de Deus, é dado saúde, é dado revelação, e ele pode alimentar a sua alma. Então você vem agora e se una a uma destas igrejas e será a melhor coisa que você pode fazer para manter seu espírito alimentado e seguindo em frente. E Deus esteja com vocês. Relembrando as verdades ouvidas.